nós vamos falar um pouco sobre a sociedade, né? Essa sociedade, ela, como ela lidava, se é, na verdade, né, se existiu direitos humanos, né? Como ela lidava com o direito, o povo primeiro, né? Vamos colocar os primeiros povos, eles lidavam com o direito humano. A gente entendendo aí como é que a gente pode entender isso daí, cara. A gente falou do governo, né? O nascimento do governo, que consequentemente trouxe também a necessidade de estabelecer leis, que eram ali os costumes, né? De gestação, como o próprio livro menciona. E com o fator humano, a gente entende a questão também dos direitos, né? Que direitos são esses que como eles nasceram, como que foi essa questão do direito que a gente conhece hoje, do ser humano naquela época, né? Cara, a vida, o planeta, o ser humano nasce aqui sem direito a nada. Na verdade, você não tem direito nem à vida. Quando você começa na civilização, né? Tem direito nem à vida você tem direito. A não ser a existência, né? O planeta. O exemplo disso é o cara ficar de frente para um tigre faminto, por exemplo. Né? Tu vai escapar? Tu não vai escapar. Então, nem a vida tu tem direito. Então, progressivamente, com esse estabelecer ali da sociedade, com essa progressiva organização dos costumes, das leis, os direitos vão surgindo. A forma de garantir que aquela justiça vai ser feita de forma eloquente, né? De forma justa mesmo, né? Então, o que, que o ser humano garante como a primeira conquista ali na sociedade? É a segurança. Né? A segurança do ser humano ali é o primeiro direito dele, vamos dizer assim. Né? O cara consegue como conquista Uhum. no alvorecer da civilização ali, né? E como essa também é uma resposta muito curta, segundo o livro de Urântia, né? Vou trazer um texto aqui que ajuda bem a elucidar isso daí, né? Uhum. Ó, gradualmente, a sociedade afirmou os seus direitos e na época presente eles são a certeza do suprimento de alimentos. Primeiro, a defesa militar, que é a segurança por meio da prontidão, que foi o que o Ricardo mencionou agora há pouco. A preservação da paz interna, que é o impedimento da violência pessoal e da desordem social. O controle sexual, que é o casamento, e a instituição da família. Né? A propriedade, o direito de possuir, o ser humano também, terras, né? O incentivo à competição individual e grupal, a provisão de meios para a educação e a capacitação da juventude. Tudo são direitos. A promoção do intercâmbio e do comércio, o desenvolvimento econômico, direito. O aperfeiçoamento das condições de trabalho e a sua remuneração. A garantia da liberdade de práticas religiosas, com o fito de que todas as outras atividades sociais possam ser exaltadas, tornando-se motivadas espiritualmente. Você percebe que esses são antigos. Muitos deles são antigos, né? A gente até, como eu mencionei logo no início do programa, o casamento, o exemplo do matrimônio, né? Foi Deus que estabeleceu o matrimônio, não foi. E foi uma regulamentação social para controlar a atividade sexual. Natural, Uhum. do impulso humano de perpetuação. É assim que funciona? Ó, quando os direitos são mais antigos do que qualquer conhecimento da sua origem, eles muitas vezes são chamados de direitos naturais. Contudo, os direitos humanos não são realmente naturais. São inteiramente sociais. Eles são relativos e estão sempre mudando. Isso é um fato. Os direitos que a gente conhece como direitos são todo o tempo relativo. E vai sempre estar mudando. Até chegarmos no estágio de perfeição governamental, muito mais lá para frente, na época, nos estágios de luz e vida que vamos chegar, a gente já falou isso em outros programas também, né? Nas épocas planetárias, né? Uhum. Vamos chegar no estágio em que tudo isso aí vai ser unificado, perfeito, né? A justiça, né? Nada mais sendo do que regras de um jogo, os ajustes reconhecidos nas relações que governam os fenômenos sempre mutáveis da competição humana. E finaliza. O que pode ser considerado como certo em uma idade pode não ser visto assim em uma outra. Relativo ao que a gente falou naquela hora da moralidade, né? A sobrevivência de grandes números de deficientes e de degenerados não é devida a qualquer direito natural que tenha sido assim incumbido à civilização do século XX, mas é que a sociedade dessa época e os costumes simplesmente decretaram-no desse modo.
O livro de Hunt ele traz um assunto até polêmico também, nessa questão do controle racial, do controle de pessoas degeneradas. O que a gente vê moralmente hoje, eticamente falando, é errado, é desumano, é o controle, né? Não estou falando de matar ninguém, estou falando de controle, de perpetuação de pessoas com características específicas de degeneração mental, física. Tudo isso daí, com o passar do tempo, no futuro, vai ser considerado normal. Vai regulamentar Vai também. ser regulamentado. Compreende isso? O que a gente vê hoje como algo escandalizável, no futuro não vai ser, vai ser algo natural. Uhum. Inclusive até no governo, no planeta vizinho que a gente vai falar daqui a pouco, também. E muita coisa que a gente vê hoje aqui, poxa, não, cara, isso é muito desumano. Não é desumano, é normal. É bom, é saudável para a civilização. Porque as pessoas já chegaram a um estágio de compreender o que é o ser humano de fato. Não é esse bolo de carne que a gente carrega aqui. Compreende? O fato de a gente entender as coisas desse jeito hoje em dia se deve muito ao fato da grande massa não se identificar ainda de verdade com quem é. Com a sua alma, com a sua essência espiritual. Muitos se identificam ainda com o corpo, com o ego, com a sua entidade ego, né? Que o livro até menciona esse termo, essa nomenclatura. Então isso faz muita coisa ficar retrocessa. Muita coisa impedir de evoluir na organização, tanto da civilização quanto da justiça, por conta dessa falta de conhecimento. Mas que no futuro, com certeza, a gente vai chegar nesses estágios aí mais avançados de compreensão da realidade. Né? Então, basicamente, os direitos, cara, é isso. Eles são constantemente mutáveis e são relativos. Né? Os básicos que eu citei agora há pouco, também citados no livro, são esses. Mas, para conhecimento nosso, é isso. Vai estar sempre mudando, sempre aperfeiçoando. Na ciência do direito ali, que a gente conhece, uma ciência social, vai estar sempre aperfeiçoando. Mano, um adendo aí, uma pergunta, inclusive. Por exemplo, na nossa legislação mundial hoje, se fala muito em direitos, né? Mas esquece muito dos deveres, Sim. né? Por exemplo, para a gente ter um direito, né, numa compreensão bem rasa, mas para a gente ter um direito, é necessário que alguém esteja fazendo aquilo, né? Para a pessoa ter o direito a, ao conhecimento, alguém tem que estar lá ensinando ele, tem que ter um professor, tem que ter uma pessoa transmitindo aquilo, né? Eu estou botando um exemplo bem bonito, né? A pessoa tem o direito à aposentadoria, é porque ela trabalhou para alimentar alguém e agora alguém está alimentando ela, é um processo justo. Mas o direito, alguém tem que estar fazendo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter, no âmbito social hoje, essa interpretação de compreensão que a gente tem que olhar também para os deveres, né? Porque senão vai ficar só no assistencialismo e vai acabar colapsando a sociedade só porque tem tanto direito para tudo, cara. E não é ruim, mas também tem que ter ali o equilíbrio, né? Para a gente ter uma civilização que se perpetue mesmo, não colapse, né? Então, só Eu esse vejo adendo que, aí. cara, direitos e deveres são coisas que andam de mão dadas, certo? Tem que Então, ter, é claro. quanto mais o ser humano se tornar consciente da moralidade e dos seus deveres, menos a necessidade da criação de direitos vai ser preciso. Porque Exatamente. você entendeu o teu papel. Então o direito vai ser até mais simples, né? De se regulamentar, estabelecer e aperfeiçoar, como eu falei anteriormente. Hein?